Amigos do Direto do Cerro e Aconteceu nos Vales. Estamos hoje com o prefeito municipal de Sabinópolis, Carlos Roberto Barroso Mourão, para uma entrevista. Você pode mandar a sua pergunta através do site www.tvinfocodosvales.com.br. Bom dia, Beto. Estamos também com o Adolfo. Bom dia, Adolfo, que é o vice-prefeito. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os internautas. É uma satisfação muito grande estar aqui na TV em Foco dos Vales para cumprir aquele compromisso nosso de prestar contas à nossa comunidade, de dialogar com a nossa comunidade, né? Então, eu agradeço muito ao Pedro Nicolau, ao Walter, enfim, a TV em Foco dos Vales, por nos conceder essa oportunidade de estar aqui falando para a nossa comunidade. Beto, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse aí um resumo da sua administração até hoje, até o ano de 2015. Ok, Walter. Veja bem, nós fizemos, a gente tinha um programa de governo, né? Nós temos um programa de governo. E com muita satisfação que quando a gente olha para esse programa de governo, nós vemos que a grande parte, a maioria desse programa de governo, a maioria das nossas propostas colocadas lá atrás em 2012, já foram cumpridas, né? Então eu vou tentar pegar assim por áreas para a gente ilustrar bem isso, né? Na área da saúde, né? Vamos pegar a área da saúde, que é uma área muito crítica em todos os governos, né? No governo federal, no governo estadual e em vários governos municipais. É crítica porque as pessoas precisam realmente da saúde, todos nós precisamos de um sistema de saúde eficiente, né? Então, talvez a nossa principal proposta na nossa campanha em 2012 foi dar mais conforto aos pacientes de Sabinópolis que tem que sair aqui do nosso município para fazerem tratamento de saúde em Belo Horizonte. Então foi um esforço muito grande, mas hoje a gente percebe que está funcionando perfeitamente a nossa casa de apoio em Belo Horizonte, né? Essa casa de apoio, ela veio acompanhada de um transporte mais humanizado dos nossos pacientes. Nós fizemos um convênio com o governo do estado e entramos num sistema estadual de transporte, os SETs, né? Fizemos um convênio com o governo do estado, o que possibilita esse transporte mais humanizado. Então, eu acho que esse foi um ponto muito importante de concluir, da gente poder concluir essa proposta nossa que, repito, está funcionando adequadamente. As unidades de saúde, tanto as municipais, as aqui do centro da cidade e dos bairros também, elas estavam muito precárias, tanto as da cidade como as da zona rural. Nós conseguimos reformar e ampliar a maioria dessas unidades de saúde. Então, por exemplo, distrito de Quilombo, nós já concluímos a obra, né? A gente percebe que às vezes há algumas críticas assim, de obras paralisadas. Nós temos que falar que existem obras paralisadas porque elas já foram concluídas, né? Então elas já estão lá entregues à comunidade. Aí eu estou citando a questão da unidade básica de saúde de Quilombo, que já foi reformada, né? Ampliada e já está atendendo ao nosso distrito de Quilombo. Naquela região, nós reformamos a unidade de saúde do Córrego Mestre, a unidade de saúde do Bom Sucesso, a unidade de saúde do bairro Cristal, reformamos e ampliamos também aquela unidade básica de saúde. Criamos aqui na rua Eva Amaral a unidade de saúde, que nós demos o nome de unidade de apoio à saúde da família, né, que funciona onde funcionava a Câmara Municipal. Com isso, nós podemos trazer mais especialidades, mais médicos especialistas, mais profissionais especializados para atender melhor a nossa comunidade, para ampliar o atendimento à nossa comunidade, né? Trouxemos também o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, enfim, são várias ações na área da saúde que nós conseguimos trazer para Sabinópolis. Estamos também construindo uma unidade básica de saúde no bairro São Judas Tadeu. A obra ela está, eu diria assim, parcialmente paralisada, não totalmente, porque nós estamos negociando, né? Nós estamos trabalhando para reiniciar a obra, né? Mas já está prestes a ser inaugurada, acredito que reiniciando não demora. Construímos também em parceria com o governo do estado a farmácia de Minas, né? Que já está concluída, está paralisada porque já está concluída, né? Não inauguramos ainda, não entregamos ainda para a nossa comunidade, porque ainda falta a cessão de alguns equipamentos por parte do Estado. Nós não queremos entregar uma unidade de saúde incompleta para a nossa comunidade, mas já está construída, já está concluída a obra, né?
Então são muitas ações na área da saúde. Aí eu vou falar assim, de um aspecto que eu considero fundamental no nosso governo e que poucas pessoas percebem, que é a profissionalização, e aí envolve todas as áreas, né, todas as secretarias, que é a profissionalização da nossa administração. A maioria dos nossos funcionários, e isso também foi uma proposta que nós fizemos lá em 2012, né, a maioria dos nossos funcionários, dos nossos cargos de chefia, é funcionário de carreira. São funcionários profissionais. Então hoje nós temos uma máquina profissional, né? Você pega a Secretaria de Cultura, é um funcionário de carreira. Você pega a Secretaria de Agropecuária, é um funcionário de carreira. Você pega a Secretaria de Administração, enfim, são várias, de saúde, de assistência social. A maioria das secretarias ocupadas por funcionários de carreira. E também os cargos de nível de segundo escalão, as chefias de divisão, também a grande maioria ocupada por funcionários de carreira. Isso é que possibilita que nós, num cenário de crise, como o cenário que nós estamos vivendo, possibilita que não haja interrupção nas nossas ações. Estamos assim numa situação financeira muito difícil. Todos os municípios brasileiros, ou quase todos, existem poucas exceções, estão nessa situação, mas nós, graças a essa profissionalização e ao comprometimento dos nossos funcionários, dos nossos secretários, dos nossos servidores, graças a tudo isso, nós conseguimos ainda trazer benfeitorias para a cidade. Aí eu vou dar um exemplo, Walter, de como é importante isso. Nesse cenário em que todos os municípios estão paralisados, estão apenas pagando o pessoal, né, e alguns nem isso, nós estamos iniciando novas obras. Estamos, coincidentemente, hoje iniciando uma obra, que é a pavimentação da rua Capitão Aureliano, né? Um pedido antigo daquela comunidade, deve ter aproximadamente 6 meses que eu venho junto com a minha equipe de governo, aproveito aqui para agradecer a minha equipe, essa máquina profissionalizada que nós estamos falando, ela tem sido extremamente eficiente. Então, graças a essa equipe, nós conseguimos, e claro, o nosso esforço do nosso vice-prefeito. Aí eu quero falar, Walter, também da Câmara Municipal um pouquinho, a grande parceria que a Câmara tem estabelecido com a nossa gestão. Fica aqui o nosso agradecimento à Câmara Municipal, que tem sido realmente muito sensível às necessidades do nosso município, né? Então, estamos iniciando num momento de paralisação do país, estamos hoje iniciando uma obra nova, que é a pavimentação, repito, da rua Capitão Aureliano, numa parceria com a Planejar. Então, aí, Walter, respondendo também a sua questão de um balanço do nosso governo, eu quero colocar talvez um grande trunfo do nosso governo, e que eu tenho me esforçado muito, que é estabelecer parcerias com todos os atores que estão interessados, como nós, que estão interessados no desenvolvimento do nosso município. Então eu citei a Câmara Municipal, que é um desses parceiros, que está nos ajudando muito a desenvolver o nosso município. A parceria com o governo estadual. Aí, Walter, eu quero fazer uma resposta também. Eu às vezes vejo alguma coisa que é postado aí nas redes sociais, né? Então, por exemplo, a questão da telefonia móvel nos nossos distritos, né? Não é uma obra nossa, eu nunca disse que é uma obra nossa, mas não é uma obra do governo federal também não. É uma obra do governo estadual, em parceria com as empresas, com a Vivo no caso, a nosso pedido, dentro de um programa que se chama Minas Comunica 2, e que lá atrás, se não me engano, em 2013, nós pedimos e fomos ao governo do estado para contemplar o nosso município. E o governo do estado nos atendeu, fica o nosso agradecimento ao governo do estado, aos deputados que nos apoiam. Esse pedido particularmente teve uma interferência muito grande do deputado Mourão, que na época era muito próximo do governo do estado, que era um governo do PSDB, né? Então, conseguimos trazer isso, foi um pedido nosso, não é uma obra nossa, tem a nossa participação na obra também, por exemplo, para instalar a Torre Euxerita, nós tivemos que levar as nossas máquinas lá, abrir a estrada, né, fornecer vários equipamentos pesados, a terraplanagem, tudo feito por nós. Então é uma obra que tem a nossa participação, sim, né, além da articulação política, que é o mais importante, a articulação política para trazer essa benfeitoria para os nossos distritos, né?
Então eu queria destacar isso, a parceria, né, que nós estabelecemos. A maior obra já realizada aqui em Sabinópolis, foi um tremendo esforço nosso, foi uma parceria com uma empresa privada, né? A empresa privada, a Anglo América, que nós temos que agradecer, ela não veio aqui me oferecer a obra. Pelo contrário, eu tive que ir, eu tive que insistir, eu fiquei quase que o ano de 2013 todo insistindo com isso. Só conseguimos, graças à interferência do deputado, aí eu tenho que citar um outro deputado que tem sido um grande parceiro nosso, que é o deputado federal Reginaldo Lopes, graças à interferência do deputado federal Reginaldo Lopes, junto ao Ministério da Indústria e Comércio, cujo ministro era o hoje nosso governador Fernando Pimentel. Graças ao governador Fernando Pimentel, naquela época ministro, nós conseguimos estabelecer uma parceria e realizar aqui em Sabinópolis uma obra de 3,5 milhões de reais, né? Então foi um esforço muito grande para tudo isso acontecer. Então eu sintetizaria assim, o nosso governo, Walter. Eu acho que a gente pode detalhar no decorrer da nossa entrevista, né? Mas eu sintetizaria, eu destacaria as parcerias que nós conseguimos estabelecer com o governo federal, com o governo estadual e com a iniciativa privada. Acabei de citar que nós estamos iniciando uma obra hoje também em parceria com uma empresa privada que é a Planejar, né? Então é isso, eu acho que esta é talvez a principal, uma das mais nobres atribuições do prefeito, que é buscar agregar parceiros que estão, como nós, interessados no desenvolvimento do nosso município. Não sei se estou me estendendo muito, Walter, mas aí na área de infraestrutura, na área de infraestrutura também, nós conseguimos recuperar a pavimentação de nossa cidade, no bairro Monsenhor Amantino. Vamos iniciar no curto prazo a pavimentação asfáltica do nosso distrito de Oxemita, a transposição asfáltica. Enfim, são muitas ações e a gente está muito feliz de poder estar realmente resgatando a autoestima do povo de Sabinópolis. Você citou aí o Minas Comunica. Você tentou alguma melhoria no sinal da Vivo em Sabinópolis? Várias, Walter. Tive várias reuniões. Assim, a gente não, se eu soubesse que você me perguntaria isso, eu teria trago até algum documento, né? Tive até algumas reuniões até um pouco ríspidas com o pessoal da Vivo. Eu estive pessoalmente na Vivo. Quem coordena, né, essa área no governo do estado é o DETEL, o Departamento de Telecomunicações. Através do DETEL, que era coincidentemente ocupado, a diretoria do DETEL era ocupada por um cidadão que nasceu em Guanhães, que acabou ficando meu amigo lá. Através desse cidadão, ele se chama Lister, hoje não está mais nesse cargo, eu consegui chegar na diretoria da Vivo e reclamei muito com eles isso. Eles se comprometeram a resolver isso, e eu tenho um documento, um e-mail deles, né, que fala sobre isso, né, porque eles se comprometeram, mas infelizmente o sinal continuou muito deficitário, né? Então eu cobrei novamente, e eu tenho um documento deles dizendo que o nosso município foi atendido pela Vivo no programa Minas Comunica, e que no curto prazo, não no curto prazo, ele fala um prazo, mas eu não vou saber precisar aqui, se não me engano, dentro de 2 a 3 anos, nós vamos ter também o mesmo sistema aqui em Sabinópolis, o mesmo sistema que funciona nos distritos. Quilômetro 3G. 3G, exatamente. Então, é um pedido nosso que a gente tem feito, eu tenho isso arquivado na prefeitura, né? A gente tem feito essa gestão junto à Vivo, e eles estão, na medida, né, das limitações deles, dentro das limitações deles, eles têm nos atendido, não colocaria satisfatoriamente, né? Mas eu acho que eles têm nos atendido parcialmente. Você citou a saúde. Você chegou a acompanhar uma entrevista cedida aqui pela TV em Foco pela Maiara, uma ex-funcionária da saúde lá, que fez umas denúncias contra a secretária de saúde? Não, eu não vi a entrevista da Maiara, eu vi a entrevista da nossa secretária de saúde, a Maria Geralda, né? A Maiara, ela teve na minha sala, logo depois que o contrato dela foi encerrado, né? Eu acho que a Maria Geralda deixou isso claro, né? Que o contrato dela foi feito por um período, porque a gente queria ver se ela, a Secretaria de Saúde, né, queria avaliar o comportamento dela. Enfim, eu não vou ficar detalhando isso, porque eu acho que a Maria Geralda já foi muito feliz aqui na fala dela, né? Mas eu não vi a entrevista dela, né? Você se considera satisfeito com o trabalho da Maria Geralda? Muito satisfeito. Eu acho que a Maria Geralda
ela como funcionária de carreira do município, ela tem se empenhado muito, ela tem se desdobrado e assim, são várias ações, eu citei várias ações aqui da saúde, né, que ela tem desempenhado muito bem. Aliás, eu não tenho nada a reclamar dos meus secretários. Né? A Maria Geralda, ela faz algumas mudanças de funcionários. Tem funcionário, eu pesquisei no site da prefeitura, que por sinal, acho que está até desatualizado como é que chama lá? Prestação de contas da comunidade. E pesquisei também através dos concursos. Tem funcionário que está exercendo função que não é o seu cargo no setor da saúde. E toda vez que a gente fala isso para Maria Geralda, ela nega isso. Inclusive, no início do ano eu tive com você com um documento que foi citado pelo Isaac, da contratação ilegal da filha dela. Ela já seria, pelas falhas que ela comete, pelo Ministério Público de Sabinópolis já tem um processo fugiu, um processo que você não pode mais ser funcionário público, não pode trabalhar, como é que se chama? Improbidade administrativa? Contra a Maria Geralda? Não tenho conhecimento, eu acho que não tem isso não. Né? Ela tem uns termos de ajustamento de conduta para responder ao Ministério Público, depois a gente percebeu isso aí. Não acredito nisso, a Maria Geralda é uma secretária de saúde extremamente séria, extremamente comprometida com o trabalho, sabe? Então eu acho que existem algumas críticas, eu considero infundadas, né? O que existe, Walter, e aí assim as pessoas precisam perceber isso, né? Os governos anteriores, eles praticavam assim, em larga escala o nepotismo. O nosso governo não pratica o nepotismo. Então, às vezes há essa crítica, mas esquecem de olhar um pouquinho como era antes, de como evoluiu isso. Muitos governos, eu não estou aqui para jogar pedra nos governos não, mas muitos governos, governos municipais, quando chegavam na prefeitura, pensavam simplesmente em empregar os seus parentes, os seus amigos, né? Nós não fazemos isso, então eu acho que essa crítica é completamente infundada, né? Eu não posso aqui assim, detalhar porque eu não tenho conhecimento eu não posso, eu não saberia que isso seria colocado aqui, mas de funcionário que não existe isso, né? Existem funcionários que têm cargo de chefia que de repente são remanejados em função disso. Né? Só lembrando que não se trata de perseguição, muito menos tenho nada contra a Maria Geralda, sempre fui lá, fui muito bem atendido por ela quando precisei dela, mas são algumas coisas que as pessoas, para a gente trabalhar com comunicação, trazem entre a gente, e hoje mesmo pediram que eu colocasse esse assunto a você disse que não, né? Eu acho que esse assunto deveria ter sido colocado para ela, que eu tenho certeza que ela ia responder com muito mais precisão do que eu. Né? Eu, no dia que teve a entrevista com ela, infelizmente eu não pude vir. Eu tive um problema e não pude vir. O Pedro até esqueceu de fazer algumas perguntas para ela, mas tudo bem. Com a educação, como é que está a educação do nosso município, Beto? A educação vai indo muito bem. Né? Eu quero ressaltar aqui o cenário de crise econômica intensa que nós estamos vivendo. Então eu vou citar uma ação que a gente tem feito e que tem funcionado muito bem. Por exemplo, o transporte escolar. Alguns municípios não estão conseguindo nem pagar o transporte escolar. Nós estamos conseguindo realizar essa ação, que eu considero fundamental, que é possibilitar o acesso dos nossos alunos às escolas. Né? Nós estamos conseguindo manter isso de forma eficiente, funcionando adequadamente. Né? Aí vem uma outra conexão com o setor de obras, né? Mas que o setor de educação também é impactado, né? Por isso, que é a questão das nossas estradas rurais. Então nós investimos muito nas nossas estradas rurais, o transporte escolar então funciona adequadamente. Nós tivemos algumas obras físicas também na nossa rede municipal, né? Reformamos algumas escolas, enfim, eu considero que está fluindo adequadamente a educação. Nós criamos, Walter, falando um pouco de educação e já ampliando também, porque tem uma conexão também com a Secretaria de Assistência Social, o Pronatec, né, que é um programa do governo federal, que nós conseguimos trazer para Sabinópolis, que também tem funcionado adequadamente, né, foram vários cursos que nós já concluímos e ainda alguns em andamento. Né. Então eu considero que está adequadamente.
A nossa secretária de Educação também é uma funcionária que trabalhou a vida inteira na prefeitura, que entende, que conhece muito o sistema de educação. Aí é importante colocar, Walter, que quando nós entramos, o meu vice-prefeito Adolfo vai lembrar muito bem disso, quando nós entramos em 2013, antes de tomar posse, nós fomos a Brasília, né, eu e o Adolfo. E chegando a Brasília, nós tivemos uma reunião com o deputado federal Reginaldo Lopes. O Reginaldo virou para nós e perguntou se a gente tinha o par aqui em Sabinópolis. Eu não era nem prefeito ainda, né, era o período entre posse e eleição, e eu disse para ele que eu não sabia o que era o par. Ele me explicou o que era o plano de ação articulada e eu não sabia se o nosso município tinha, não podia saber, né. Ligamos imediatamente para Sabinópolis, a nossa secretária de Saúde e Educação, que também não tinha entrado ainda, seria a Regina, né, também não sabia, mas era um plano que teria que ter sido feito em gestões anteriores e não foi feito. Aí o Reginaldo falou, se vocês tiverem o par, vocês já conseguem em janeiro 3 ônibus escolares, né? Não conseguimos porque a gente não tinha o par. Quando eu cheguei aqui, eu coloquei como prioridade para a nossa Secretaria de Educação a elaboração desse plano de ação articulado. Então, ele já foi elaborado e, graças a ele, nós já conseguimos uma creche, né, para 120 crianças. Não foi construída ainda, nós temos parte do dinheiro dessa creche depositado em nossa conta, ela não foi iniciada ainda, porque foi uma licitação feita pelo governo federal, e a empresa que venceu essa licitação, que se chama Casa Alta, ela venceu em vários municípios, ela desistiu da obra, né? Então foi um prejuízo muito grande para nós e para várias outras cidades, inclusive aqui na nossa região, Coluna é uma delas, Governador Valadares, outra, São José da Safira. Eu comunico muito com esses prefeitos e a gente está tentando fazer isso de forma conjunta, né? Resolver essa situação, né? Mas graças a esse plano nós conseguimos trazer essa creche, repito que não foi construída ainda em função desse problema que eu acabei de colocar, né? Mas estamos cumprindo esse plano, esse programa de ação, esse plano de ação articulada, e a nossa educação tem dado saltos qualitativos, sim, aqui em nosso município. Cultura, como é que está a nossa área de cultura aí? Esse ano foi um ano mais difícil de contratação de bandas para festa de agosto e tal, pela crise, né? Está em todo o país. Ano que vem já tem alguma melhoria? Ok. Alguma coisa? Eu queria destacar, Walter, antes de entrar especificamente na questão da festa do Rosário, né? A cultura ela é gerida por um funcionário de carreira também, o nosso companheiro Zaqueu, né? Que tem ido muito bem, né, na Secretaria de Cultura. Nós fizemos aqui uma novidade nesse ano, Walter. Aí eu vou voltar naquilo que eu disse lá atrás, da importância de agregarmos atores, né, nas nossas ações. Então nós temos uma novidade, foi uma novidade muito grande aqui, que foi o Festival de Inverno. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, né? Então conseguimos fazer o Festival de Inverno em parceria com empresas privadas. Se não fosse a participação dessas empresas, isso não teria acontecido, né? A festa do Rosário foi uma festa que nós não pudemos, como você mesmo disse, quero falar um aspecto importante aqui também sobre a festa. Como você mesmo disse, não podemos trazer grandes artistas, mas foi uma festa muito bem organizada. Eu acho que a nossa população gostou da festa. O que eu quero dizer, um pequeno atendo aí, é que na véspera da festa do Rosário, nós já tínhamos, o nosso vice Adolfo também vai lembrar muito bem disso, nós já tínhamos contratado uma outra banda. E o Hospital São Sebastião me procurou, né, naquele período pré-festa, porque eles estavam numa dificuldade muito grande, né, como vários outros hospitais estão. E nós cancelamos um show da festa do Rosário e repassamos aquele dinheiro que seria gasto com aquela banda que já estava contratada, né, acertada a contratação. Nós transferimos aquele recurso para o hospital. Foi uma maneira que nós encontramos de socorrer o hospital naquele momento. A festa é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas eu considero que a situação do hospital ela era mais urgente, ela precisava de ser resolvida naquele momento, né? Então, fizemos isso. Mesmo assim, acho que realizamos uma grande festa. O setor de cultura, né, ele envolve os
setor de esporte também. Então nós terminamos domingo passado agora o Campeonato Municipal de Futebol, né? Um campeonato realizado assim, na mais perfeita harmonia, né? Queria agradecer aqui as equipes, os atletas que participaram do campeonato, né? Um grande campeonato, vencido por uma equipe que, se não me engano, nunca tinha vencido o campeonato, foi a equipe do Boa Vista, né? Então foi uma ação importante da Secretaria de Cultura. Nós realizamos, Walter, além da Festa do Rosário, né? Não sei se você se lembra, mas também no sábado de Aleluia, na Semana Santa, um show gospel, né? Porque nós precisamos também de atender, e nós estamos nos esforçando para isso, atender também o público evangélico. Então nós fizemos esse show gospel também, né? Então é muito importante tudo isso, toda a atuação da Secretaria de Cultura, que eu considero satisfatória. Você perguntou também se existe alguma novidade para o ano que vem. Nós contratamos um projeto, né, um projeto no valor de R$100 mil. Esse projeto ele já foi elaborado, né, já foi pago por nós, ele está protocolado na Secretaria de Cultura e, se conseguirmos aprovar, são muitos projetos, né, nem todos são contemplados, quer dizer, a grande maioria não é contemplada. Nós estamos pleiteando recurso do Fundo Estadual de Cultura, né? Então, se conseguirmos esses R$100 mil, nós vamos ter condição, né, de incrementar mais ainda a nossa Festa do Rosário de 2016. Então seria o dinheiro aí da cultura que já seria usado para a festa, mais os 100 mil se for o projeto aprovado. Na verdade, o dinheiro, né, que a gente utiliza realmente algum dinheiro do patrimônio histórico para a festa, né, mas a grande parte da festa ela é custeada com recursos próprios, né, com recursos que nós destinamos do nosso orçamento para realizar a festa, né. Então, se a gente conseguir esses 100 mil, nós vamos ter realmente condição de elaborar, de fazer uma festa melhor, né. E da área de cultura, Walter, eu não posso esquecer de citar também, né, os eventos realizados na área, na divisão de patrimônio histórico, né, nós recuperamos alguns bens tombados. Nós vamos agora, Walter, uma ação muito importante com o recurso do patrimônio histórico. Não sei se você sabe, mas o nosso hospital ele é tombado pelo patrimônio histórico. Nós conseguimos agora, já foi feita a licitação dessa obra, vamos realizá-la no curto prazo, né? Nós vamos pintar o hospital, né? Com recursos do patrimônio histórico municipal. Então, com recursos municipais, vai ser mais investimento no nosso hospital. Então, é interessante que nós estamos conciliando o investimento num patrimônio cultural, no patrimônio histórico, e também atendendo a um setor importante na área da saúde, que é o nosso hospital. Infraestrutura, como é que você vê aí o trabalho realizado durante a sua gestão na infraestrutura? Walter, nós conseguimos recuperar aproximadamente, quando eu digo recuperar, não é simplesmente patrolar, né? Nós conseguimos recuperar, cascalhando, drenando e patrolando, aproximadamente 500 quilômetros de estradas rurais, né? Nós conseguimos realizar quase uma centena de pontes na zona rural, sabe? Construímos várias pontes. Aliás, o nosso secretário de infraestrutura, acho que está até se especializando na construção de pontes. Nós conseguimos fazer uma obra importantíssima, e aqui eu quero ressaltar mais uma vez a parceria com a Câmara Municipal. Reformamos a ponte do São Roque, ponte sobre o Rio Guanhães, numa obra que não foi barata, né, aproximadamente R$60 mil, com a parceria da Câmara Municipal, né, que nos devolveu, né, algum recurso que eles tinham lá, economizaram e devolveram, e isso nos ajudou a realizar aquela obra, né. Estamos, Walter, aí em infraestrutura, não posso deixar de falar mais uma vez da grande obra de aproximadamente R$3.300.000, que foi a recuperação das ruas centrais da nossa cidade, né? E quando eu falo recuperação, não foi apenas a pavimentação. Aí, Walter, eu vou me permitir também a responder algumas questões que eu às vezes vejo em redes sociais. Nós trouxemos aqui uma grande empresa, que foi a MRT, contratada uma modalidade de licitação que se chama concorrência pública, que é a maior modalidade de licitação, né, em função do valor, né. Então, a gente nunca tinha feito na prefeitura essa modalidade de licitação, que é a concorrência pública.
fizemos, a MRT, que é uma empresa do governador Valadares, foi a vencedora da obra, fez uma obra muito bem feita, uma drenagem, além da pavimentação, importante falar isso porque as pessoas não veem o que foi feito por baixo da pavimentação. Então, drenaram todas as nossas ruas, fizeram uma pavimentação muito boa, muito eficiente, né? E aí, me reportando nas redes sociais, a gente fica chateado porque a gente traz uma obra de 3,5 milhões de reais, com drenagens gigantescas por baixo da pavimentação, com uma obra extremamente bem feita, com os bloquetes bem feitos, e a crítica, e a gente não ouve nenhuma referência a isso, a gente ouve a referência do descansinho da moto que foi lá e fez um buraquinho no asfalto, sabe? Ah, essa obra não é boa porque o descansinho da moto furou o asfalto. Se esquecem da drenagem de 1 metro de diâmetro que foi feita e que está funcionando adequadamente, mas não focam no buraquinho que o descanso da moto fez, né? Então, às vezes, Walter, aí eu vou me permitir fazer uma crítica, tá? À oposição, né, que eu respeito, que eu tenho que eu tenho um bom diálogo, mas que, às vezes, puxa muito para baixo, sabe? Por que ficar focado no buraquinho do descanso da moto, sabe? Por que ninguém fala no resgate da autoestima do povo de Sabinópolis que essa obra proporcionou? E muitas pessoas me falam isso. Interessante que quando eu estava esperando aqui fora, passou um cidadão ali na porta e me chamou e falou assim: Roberto, você revolucionou a cidade, você fez uma obra aqui que poucos conseguiriam fazer, você fez várias obras nesse sentido. Então, tem que falar isso, sabe? As pessoas têm que enxergar isso, não podem ficar presas apenas ao buraquinho do descanso da moto, né? E se teve algum problema, né, com relação a esse asfalto, a empresa é responsável por isso. A obra ela tem validade de 5 anos. Se houver algum problema, e nós pedimos, nós fiscalizamos isso, eu acompanhei muito de perto mesmo, né? Nós fiscalizamos a camada de asfalto que foi colocada, a qualidade do asfalto. É óbvio que esse problema do descansinho da moto aconteceu porque a temperatura do asfalto ela teria que ter sido um pouco mais alta aqui, mas era impossível fazer isso, porque para trazer esse asfalto, o asfalto quente, que é o asfalto de melhor qualidade, ele teve que vir de longe, de Governador Valadares. Então, quando ele chegava aqui, ele já não chegava naquela temperatura ideal. Então, é isso que aconteceu, mas que é um asfalto de excelente qualidade, com uma camada muito espessa, né? E mais, conseguimos fazer muito mais do que estava previsto no projeto. Então, por exemplo, a rua Capitão Aureliano não. Balbino Cândido. Balbino Cândido, obrigado. A rua Balbino Cândido não estava contemplada, conseguimos estender até lá. A rua Dr. Marcelo Mafra também não, conseguimos fazer isso. Ainda de infraestrutura, Walter, na nossa cidade, né, conseguimos, aí é outro detalhe importante que eu quero mencionar, a rua Clarindo Campos, né, que já tem quase 2 anos que foi recuperada, e quando nós recuperamos a rua Clarindo Campos, que todos se lembram, estava completamente esburacada, né, quando nós recuperamos, algumas pessoas falam: puxa vida, nós estamos colocando esse asfaltozinho aqui, daqui a 2 meses vai estar todo quebrado. Está lá inteiro, né? E aí ninguém fala. Então, é importante estar lembrando as pessoas, né? E as pessoas que criticam, que nós erramos, nós não somos perfeitos, mas nós temos acertado na grande maioria das nossas ações. Como você vê as críticas feitas ao governo? Com naturalidade, Walter, com naturalidade, respeito, né, as pessoas que criticam, né? Eu só questiono assim algumas colocações que às vezes, eu acho que hoje, Walter, as redes sociais, elas estimulam, eu infelizmente eu não tenho, as atribuições são muitas, eu não tenho condição de estar lá respondendo, então eu acho que é até uma certa deslealdade, sabe? Porque ficam colocando e às vezes as pessoas vão vendo aquilo e tomam aquilo como verdade, vão colocando outras coisas e aquilo se torna uma bola de neve, né? E que no final parece que é uma gestão muito deficiente. Mas eu acho que as pessoas têm que se lembrar um pouco também do que foi feito de bom, que muita coisa boa foi feita em nosso município. Você falou... Um detalhe, Walter, só para concluir isso aí. Eu ontem, há alguns dias, eu li um texto que falava do Brasil, sabe? Escrito por uma holandesa. E essa pessoa falando das qualidades do Brasil, né? E ela falando exatamente que ela não entende, é uma escritora holandesa que morou no Brasil, ela falando exatamente que não entende como os brasileiros criticam tanto o seu país,
que não se lembram de falar das coisas boas, que são muitas do Brasil, né? Muitas mesmo. E aí ela relaciona o quanto... Vários exemplos. Vários exemplos, você leu esse texto, né? Várias coisas boas, várias qualidades do Brasil, e as pessoas falam nos defeitos, os brasileiros falam nos defeitos do Brasil. Isso tem acontecido um pouco aqui em Sabinópolis, Paulo. Nós somos reconhecidos regionalmente, tá? Eu tenho um contato muito próximo com os prefeitos da nossa região, sou inclusive presidente de uma entidade regional. Os prefeitos da nossa região valorizam muito o trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, a ponto de chegar e falar, Beto, como vocês estão conseguindo isso? Me falam como que é, a gente precisa conseguir também. E assim, a gente, Sabinópolis hoje é destaque regional, tá? Na recuperação da autoestima do nosso povo, nas obras que estamos realizando. E infelizmente as pessoas de Sabinópolis, por isso que eu estou fazendo essa analogia com o Brasil, né? As pessoas de Sabinópolis às vezes ficam tentando puxar para baixo, sabe? Não reconhecendo isso. A oposição é muito importante. Eu já fui oposição. Nós temos muitos problemas na cidade, grandes problemas, mas ficam presos às vezes no buraquinho do descanso da moto, sabe? Então, vamos debater as grandes questões, né? Por exemplo, aí já vou até dar para as pessoas que gostam de fazer a oposição, né? Nós temos um problema seríssimo aqui na área de saneamento básico. Estamos tendo aí, vivendo mais uma vez um surto aí de pernilongo insuportável, sabe? E as pessoas não falam isso. Esse é um grande problema da nossa cidade que nós precisamos resolver, né? Mas querem falar aí no buraquinho do descanso da moto, né? Então, fica esse desabafo, Paulo, tá? Porque realmente eu acho que nós temos que ter oposição, a oposição tem que fazer o papel dela, eu já fui oposição, é muito importante o papel da oposição, mas temos que ser racionais, nós não podemos fazer oposição à nossa cidade, nós precisamos fazer oposição ao governo, legítimo, né? Mas a nossa cidade tem que ser prioridade e a gente tem que estar junto, né? Quando o assunto for desenvolvimento da nossa cidade. Você falou de um prazo de validade para esse asfalto de 5 anos. Isso você quis dizer que o asfalto, se der algum problema, a empresa vai vir e vai resolver? Isso quer dizer, Walter, que a obra pública, quando ela é realizada, né, seguindo todos os trâmites legais que aconteceu aqui, né, ela é responsável, aquela empresa que realizou a obra, ela é responsável durante 5 anos por aquela obra. Entende? Então, nós podemos acioná-la nesse prazo. Se houver, é óbvio que a empresa ela tem o direito de resposta dela, né? Mas tem esse prazo de 5 anos em que a empresa pode ser acionada por nós se a obra não foi feita adequadamente. Eu vou até pular aqui um pouquinho de etapas, já falando dessas obras. Falando das obras, eu vou pegar a situação do desvio. Ótimo. Nós vimos aí algumas manifestações na cidade e tal. Eu um dia liguei para Adolfo, nervoso, perdi a cabeça por causa do desvio. Eu tive um problema sério por causa do desvio. Tipo, lugar que, Walter mora ali, é um carro baixo, não vai atrapalhar nada. Walter poderia passar por ali, mas não deixaram, não estavam deixando passar a bicicleta. Eu acho que manifestar sim, mas não de forma tão rígida como eles colocaram lá. E às vezes a situação desse asfalto, em alguns lugares também na cidade, você vê que caminhões pesados, ali perto do Iperpinho, alguma coisa, por o caminhão ser pesado, às vezes ele vai virar ali e já dá uma beliscada, né? Já vai estragando. Você está pensando em fazer o desvio, está correndo atrás de recursos para o desvio, alguma coisa do tipo? Deixa eu falar primeiro sobre o asfalto, né, dessa beliscada que está dizendo. Nós acionamos a empresa, né, relatamos isso a eles. O que a resposta que nós temos, e aí vale também para aquela questão das motos que às vezes se faz um buraquinho, né, é que o asfalto ele tem um período de cura, certo? E que esse asfalto ele ainda eu não sou especialista, técnico, né, nessa área, ele ainda não está consolidado, né, mas que isso com o tempo ele vai se consolidar e isso vai ser resolvido. Com relação ao desvio, eu entendo a sua preocupação de ter sido, né, não ter conseguido passar no local naquele momento, né, mas são manifestações legítimas. Eu considero a manifestação pelo desvio legítimas. Eu sou a favor do desvio e já me solidarizei com esse movimento que se chama Desvio Já, né? Já recebi, inclusive com a presença do Cacau,
já recebi na prefeitura os representantes desse movimento, que, repito, considero legítimo, né? E nós estamos muito empenhados nisso. Antes de acontecer esse movimento, em 2013, nós já tínhamos feito algumas ações pensando nesse desvio, né? Eu já tinha acionado, por exemplo, a Celibra, que topa entrar conosco na execução dessa obra, mas é uma obra, e isso eu deixei claro para o pessoal do movimento dos rios já, é uma obra complexa. Eu não consigo realizar essa obra no curtíssimo prazo. Ela seria também uma obra muito cara, não? Muito cara, muito Porque cara. além do desvio, por onde eu acho que seria feito, e muita gente comentou que seria feito ali perto do motel, é isso? Entrando ali do lado do motel e saindo lá embaixo, no asfalto? Não existe assim um trajeto definido. Né? Veja bem, nós precisamos, né, o grande volume de trânsito é a rodovia 259, né, que é a que liga Guanhães a Cerro, né, passando por aqui. Né? Então, a ideia inicial era a gente fazer uma entrada de Cerro, no sentido Cerro-Sabinópolis, entrando ali pelo bairro Coqueiro, né? Seguindo uma estrada que já existe ali, e ela subiria no terreno da fazenda da família do Dr. Joaquim e sairia ali nos Cardosos. Né? Aquela vareta. Ok. Então essa seria a proposta que nós achamos mais interessante, mais viável. Coincidentemente, eu e o Adolfo estivemos lá sexta-feira procurando o Zé Mário, que é o proprietário de um terreno ali, que essa estrada passaria no terreno dele. Não encontramos o Zé Mário, né, para a gente já ver com ele o que ele, se ele toparia ceder algum terreno. É claro que a gente teria que compensá-lo de alguma forma, né? Mas a proposta inicial é essa. Outra proposta seria a gente entrar lá nos Cardosos, lá atrás, mas aí não sairia onde você está dizendo. Sairia lá no Graipu, né? O motel é no Graipu também. Mas sairia ali onde passaria pelo terreno do Cosme, Costa do Minho Amaral, né? Cosme Amaral. E desceria ali naquela serra ali em Hermógenes, certo? É uma outra proposta. Mas eu não quero aqui vender ilusões, né? Nós estamos muito empenhados nisso. Eu repito que antes de realizar essas manifestações, nós já estamos empenhados nisso, mas não é uma obra simples, né? O que não quer dizer que nós vamos cruzar os braços e não vamos tentar, né? Estamos sim tentando, estamos buscando parceiros, tentando agregar parceiros. Acredito que vamos conseguir, não posso precisar o prazo. Esse não é um problema da sua gestão, nem da prefeitura, é um problema do Estado hoje. Aqui em Sabinópolis começou, como em outras cidades da região também, tem vários assaltos. Você tem feito alguma reunião, alguma coisa para tratar de segurança pública com a PM? Eu participei, Val, da última reunião do CONSEP, né, Conselho de Segurança Pública. Nessa reunião estavam presentes os comandantes, né, da Polícia Militar, o presidente do CONSEP, vários representantes da comunidade que compõem o CONSEP, a nossa promotora, né? E foi colocada essa questão, a falta de delegado na nossa cidade. Eu já tive várias situações de governo do Estado para trazer mais efetivo, já tive como comandante da Polícia Militar, né? Já fizemos várias gestões no sentido de reforçar o nosso efetivo policial e no sentido também de reforçar a Polícia Civil, tem um delegado fixo em Sabinópolis, né? O que ficou mais ou menos acordado nessa reunião, com o CONSEP, nessa última reunião, é que eu seria, a promotora, né, que realmente também está muito preocupada com essa questão, que eles me embasariam mais, com mais elementos. Então, por exemplo, eu lembro que estava presente nessa reunião também o gerente do Banco do Brasil, né? Aliás, um ótimo gerente, o Éder, né? E nós lembramos daquele assalto que houve aqui, se não me engano, em 2013, né, com o sequestro do gerente do Banco do Brasil, acho que vocês se lembram, né? Então, nós vamos tentar fazer um dossiê da situação da segurança pública em Sabinópolis. Isso ficou acordado no CONSEP, né? A promotora vai levantar os casos mais graves, a Polícia Civil também e a Polícia Militar. E eu, com esse material, eu vou tentar chegar
até o governo do estado para mostrar a nossa situação, que, Walter, não é diferente da situação de outras cidades, né? A segurança pública é um problema muito sério no nosso país inteiro, infelizmente, né? Então, por isso que eu preciso estar bem embasado, porque não adianta eu chegar até o governador do estado ou o secretário de desenvolvimento social e dizer para ele, olha, eu preciso de melhorar o efetivo lá na minha cidade. Vai chegar um prefeito de uma outra cidade e vai falar, olha, na minha cidade aconteceu 3 homicídios ontem, então também. lógico que eles vão atender aquele que tiver. Priorizar, né? Vão priorizar Onde está aquele. havendo mais violência, vai Ok? priorizar o local. Então a estratégia é essa, me embasar, né, com o apoio do CONCEP e de todos os atores envolvidos, para que eu possa acionar o governo do estado para a gente tentar melhorar. Teve uma novidade na semana passada com relação a isso, que a gente viu uma postagem dizendo que a Polícia Militar seria contemplada com vários veículos. Nós imediatamente acionamos também a Secretaria de Defesa Social para que Sabinópolis seja contemplado Com viatura. Ok. Situação crítica agora, hídrica. E Situação atual do sistema de abastecimento de água hoje no município. Como é que está essa situação aí? olha, Walter, a crise hídrica, né, não é só em Sabinópolis, infelizmente. Né? Na região sudeste, a região sudeste inteira está sofrendo muito com isso. Né? Acho que não vem o caso de a gente entrar detalhar isso. E Sabinópolis também. O que nós estamos fazendo? Primeiro, houve uma ação muito importante em 2014, né, que foi a automatização do nosso sistema de água. Isso ajudou muito, né, na falta de água, no abastecimento de água de algumas localidades, porque o sistema ficou mais eficiente. Né? Antes era manual, então dependia de um funcionário do SAI ver onde que a caixa d'água estava cheia para ele desligar aquela bomba lá e ligar outra. Hoje isso é feito de forma automática, né? Isso melhorou muito. Nós estamos com 83% de uma obra, que é a barragem de captação que vai ser realizada, que está sendo realizada no bairro Monsenhor, 83% dela. A barragem hoje ela está trabalhando? Não, vou explicar. Ela está com 83% concluída. Né? Então, a barragem, o corpo físico da barragem está praticamente pronto, né? Mas é uma obra de mais de R$1 milhão. Mas né? essa obra, eu te perguntei assim, essa obra está em execução no momento? Estão execução, trabalhando lá? Entendi, está em execução. Vou te falar detalhes também. Né? Mas essa obra, quando ela estiver pronta, ela não é simplesmente a barragem. Nós vamos ter 3 sistemas, 3 conjuntos motobombas, isso já está no projeto, né, funcionando lá, e nós vamos ter um reservatório de água adequado para não faltar água para captar. Né? Então, quando essa obra estiver pronta, vai ser um alívio muito grande na captação. Aí nós temos os outros gargalos que nós temos que resolver, que é a questão do tratamento da água e da distribuição dessa água. Né? A nossa estação de tratamento de água é uma estação muito antiga que precisa de reforma. Mas nós precisamos primeiro resolver a captação, vamos resolver, né? E depois o tratamento e a distribuição. Aí, Walter, uma novidade aí nessa área é que nós acabamos de concluir, poucas cidades mineiras já fizeram isso, já concluíram o seu plano municipal de saneamento básico. Toda a prefeitura, a empresa que foi contratada para isso, qual é o nome da empresa? A empresa que foi contratada para isso, Probras, né? Isso foi palavras deles, né? Inclusive eles nos deram uma condecoração, tal, porque eles disseram que 80% dos municípios, mais ou menos isso, ainda não concluíram o seu plano. Nós conseguimos já concluir o nosso. Isso é muito importante porque os municípios só vão ser contemplados pela FUNASA com ações de saneamento, né? O plano envolve 4 eixos relacionados ao saneamento, que é a questão do resíduo sólido, do lixo, né? A questão dos resíduos líquidos, dos efluentes, do esgoto, a questão do abastecimento de água e a questão da drenagem. Então os municípios eles só vão poder pleitear recursos junto ao governo federal, especialmente a FUNASA, quando eu tiver com esse plano municipal de saneamento concluído, que é o nosso caso. Então nós já estamos aptos, né, a fazer, pleitear recursos para a gente atender essa demanda grande, esse grande problema da água. Antes de passar para a Adolfo, para concluir, só colocar a situação da barragem. O governo federal
país está vivendo uma tremenda crise econômica. Os recursos, né, estão muito escassos. Então, houve algumas paralisações nessa obra em função disso, do não repasse do governo federal. Então a empresa fazia a obra e aí não tinha o dinheiro para a gente pagar. Eu já estive em Belo Horizonte segunda-feira passada, já estive na FUNASA exatamente para a gente tentando evitar essas interrupções. Então nós ainda temos aproximadamente R$300 mil para receber da FUNASA para terminar essa obra. Ok? Adolfo, não, só para complementar, esclarecer para a comunidade, para os que estamos assistindo ao vivo e irão nos assistir, é que do Plano Municipal de Saneamento Básico, só 30 cidades que já entregaram o projeto ao FUNASA. E Sabinópolis, nosso, já vai ser encaminhado agora para a FUNASA com os projetos para, né, ver se consegue os recursos para esses projetos para a nossa cidade. Bacana. Eu tinha aqui algumas perguntas, estava aqui algumas, o Contra-Reg está entregando aqui, que é tudo diferenciado. Estava aqui para mim a pergunta assim, obras mal feitas, obras inacabadas. Ótimo. Aí você já citou a barragem, não está inacabada, está em andamento. Está em andamento. O problema da barragem, quer que eu fale, explique? Não. Populares novas, por exemplo, ali, aquela academia que não foi ainda colocada, e o PSF, como é que está o andamento da obra do PSF, do bairro Populares Novas? Vamos falar primeiro sobre a Academia da Saúde, né? A Academia da Saúde foi uma obra que, quando eu entrei em 2013, ela já estava paralisada, né? Já estava paralisada porque a empresa ela tinha executado algumas ações lá que não estavam no projeto, certo? E eles estavam me cobrando, e eu estava entrando em 2013, eu estava assumindo a administração. Exato. Então, eles estavam me cobrando coisas que eles falavam que tinham sido feitas, mas que eu não tinha certeza, portanto eu não podia pagar, né, sem ter certeza de que foi executado. Não é o caso de chegar lá, foi pintado, você vai lá e vê que foi pintado, foi executado. Não é isso. Era na infraestrutura da obra. Então nós tivemos que realizar, nós contratamos uma empresa de engenharia para fazer uma varredura na obra. Um levantamento, né? Um levantamento, chama As-Built, né? De tudo que foi feito, tudo que estava contemplado no projeto e aquilo que não estava contemplado. Com isso, a empresa que executava a obra, ela não concordou com esse levantamento e desistiu da obra e abandonou a obra, né? Nós já temos esse levantamento, nós já sabemos hoje exatamente o que falta para concluir a obra, o que nós vamos receber do governo federal para concluir a obra e qual o recurso que nós vamos ter que colocar para concluí-la, né? Então nós já temos esse levantamento, isso demorou muito para ficar pronto e com isso em mãos nós já fizemos a licitação da obra, já foi licitada. Então ela deve ser retomada no curto prazo. O que acontece? Por que não dei a ordem de serviço ainda? Porque nós não temos o dinheiro que é necessário da prefeitura, nós não temos esse dinheiro para disponibilizar para realizar a obra. Nós estamos realizando um leilão de veículos, né? Aquela é uma obra da saúde, chama-se Academia da Saúde. Nós vamos realizar um leilão de veículos. Nesse leilão tem um veículo da saúde que vai ser leiloado, exatamente para que a gente possa investir esse dinheiro naquela obra. Então eu acredito que no médio prazo, curto médio prazo, a gente conclua aquela obra. A Unidade Básica de Saúde de São Judas Tadeu. Você sabe que qualquer obra, né, aquilo ali é uma parceria com o governo federal, o recurso é do Ministério da Saúde, né? Qualquer obra, ela tem que ser licitada. Aquela obra, quem venceu a licitação foi uma empresa que estava fazendo uma obra que a gente não estava concordando com a qualidade dela. Então nosso setor de engenharia fiscalizava e levantou várias questões que não estavam adequadas. E nós exigimos isso da empresa e eles corrigiram alguma coisa, mas o certo é que eles acabaram abandonando a obra. Eu acho que eles consideraram que a gente estava fazendo exigências que eles não poderiam cumprir, enfim, eles abandonaram a obra porque a gente não pode admitir uma obra mal feita, né? Então essa empresa abandonou a obra, aí nós tivemos que, é tudo muito moroso, né, Walter, no serviço público, porque nós não podemos queimar nenhuma etapa, né? Então nós tivemos que acionar essa empresa formalmente, né?
e aí dá o prazo para ela se manifestar. Ela se manifestou, enfim, hoje o contrato, para romper o contrato com ela, tivemos que seguir vários passos. Esse contrato já foi rompido, agora nós estamos fazendo aquele levantamento do que realmente foi executado e o que falta ser executado dentro daquele projeto, para que a gente possa fazer nova licitação para concluir a obra, né? Então a situação é essa. Então quero detalhar, quero frisar que a obra não está paralisada, ela fisicamente lá está paralisada, mas nós estamos trabalhando administrativamente naquela obra, né, para que ela seja concluída. Nós vamos ter uma nova sinalização, mudanças no trânsito do estádio? Vamos. Quer responder, Adolfo? Adolfo, isso tem que falar também. Nós já contratamos uma empresa, né? Você falou em relação à sinalização. Nova sinalização. E mudanças no trânsito. Nós contratamos uma empresa, né? A administração contratou uma empresa no ano passado. Ela fez por que uma empresa? Uma pessoa especializada na área de trânsito, né? Que a gente aqui, às vezes, as pessoas muda uma rua aqui, mas não tem um embasamento técnico, teórico. Entende que você tem que hoje priorizar as pessoas, né? Em vez de veículos. Então essa empresa já fez um projeto, fez um levantamento, onde nós teremos que trocar algumas placas de trânsito aqui do município. Essas placas, nós temos um recurso aqui, poucos recursos, não vai dar para executar todo o projeto. Esse projeto teria que ser em torno de R$1 milhão, ele não vai ser executado nessa totalidade. Iremos trocar somente algumas placas de sinalização, por exemplo, aqui, ali na rua do Banco do Brasil, a empresa detectou ali tem que ser mão única, porque é uma rua de grande fluxo, ali tem agência do Banco do Brasil, posto de gasolina, o fórum também, a justiça é ali. Então aquela rua vai ser uma rua de mão única. Tem uma sinalização ali próximo da rodoviária, que está faltando sinalização indicando onde que é Cerro, Materlândia, certo. Consequentemente, as pessoas que vêm do Cerro, uma placa indicando onde que é Guanhães, que tem essas deficiências. Então, esse projeto vai ser, como eu disse anteriormente, teria que gastar mais ou menos R$1 milhão e hoje nós não temos condições de executar esse projeto nessa totalidade. Então iremos só trocar as placas de trânsito, que seria a prioridade do município. Vamos agora para as perguntas que estão vindo pelos internautas. Pedro, na hora que vir pergunta, você traz um nome para mim, por gentileza, para a gente agradecer a audiência e... O nome e a localidade. E a localidade. Talvez ser mais preciso na resposta. Como fica a situação da rua que foi aberta ligando a Rua do Banco às Populares Velhas? Joselito Barroso. Terezinha Generoso. Pergunta veio pelo Joselito Barroso. Okay. Abraço, Joselito. Obrigado pela pergunta, né? Joselito, aquela rua, ela é uma reivindicação muito antiga daquela comunidade, né? Nós conseguimos, com um esforço muito grande, indenizar, né, a Cida, né, que morava ali, que era não a Cida, né, mas a casa da Cida, que era o empecilho para que a gente pudesse fazer a ligação abrir a rua, né? Então nós ficamos assim, bastante ansiosos logo no início da nossa gestão para que a gente pudesse realizar isso. E nós conseguimos incluir, né, naquele convênio nosso com a Anglo-América, graças assim, a uma articulação política que foi muito eficiente, né? E aí eu tenho que, modéstia à parte, dizer isso, que foi realmente, porque foi um tremendo esforço e nós conseguimos quase tudo que pleiteávamos, né? Eu não esperava que conseguíssemos tanto, né? Inclusive aquela rua, nós conseguimos assim, aquela indenização ali na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, né? Foi como o ataque do Cruzeiro, que tem sido assim, eficiente até os 45 minutos do segundo tempo, né? Mas aí nós conseguimos, no último momento, incluir, né, com a Anglo-América a indenização para que possibilitasse a abertura da rua. Quando nós conseguimos isso, nós nos deparamos com várias dificuldades, né? Várias pessoas que possuíam terrenos ali resolveram, se acharam no direito, eu não vou questionar isso, né, de solicitar indenizações por estar passando em seus terrenos. Realizamos algumas indenizações, pagamos alguns terrenos, mas não temos condição de comprar todos os terrenos. Então a pendência é esta, né? Já estamos negociando, certo, com vários moradores ali, para que a gente consiga realmente abrir a rua, né? Mas eu quero ressaltar que assim, o principal, o mais importante, o gargalo que várias outras gestões
não conseguiram fazer, nós conseguimos, que foi a indenização da Casa da Cida para a abertura da rua, e agora faltam detalhes para a gente concluir. Sim, só para concluir esse raciocínio a respeito da rua Terezinha, no projeto, o primeiro projeto que nós fizemos para entregar na Anglo América, aquela rua era toda contemplada. Aquela rua fica aproximadamente em R$600 mil para fazer aquele projeto. Aí a Anglo não aceitou liberar o dinheiro para aquela rua, porque alegava o seguinte: nós não estragamos aquela rua, nós não passamos lá, nós temos que recuperar onde somente nós utilizamos, que é a via principal, passagem de Guanhães para o Cerro, né? Então eles não aceitaram. Aí Beto e a administração, através de Beto, era muito amigo do Maurício, que era o responsável de comunicação, né, da área social da Anglo com os municípios. Beto insistindo com ele, eu lembro que nós fomos em Belo Horizonte um dia, só para conversar, justamente, uma semana, a festa do usuário começava na sexta-feira, nós fomos lá na terça ou quarta-feira, nós estávamos em Belo Horizonte, fomos no escritório da Anglo, sem contar as vezes que Beto foi lá, só eu com o Beto fui lá 2 vezes. Aí Maurício falou: vamos almoçar lá no shopping, nós vamos almoçar no shopping, no BH Shopping. Ô Maurício, pelo amor de Deus, você tem que liberar aquela rua pra gente, é 600 mil e tal. Ele falou assim: eu não tenho como, eu não tenho um argumento para mostrar para a minha diretoria, na verdade, quem assina a caneta para liberar o projeto, como que eu vou recapear aquelas ruas se nós não passamos dela? Aí ele falou: eu acho impossível conseguir esse dinheiro para essa rua. Aí, conversando, ele conseguiu liberar os R$200 mil para comprar a casa. Comprar a casa da família da Cida. Então, é o que Beto falou. Ali eu lembro de Paulinho prefeito, foi o ano 2000, tentou abrir aquela rua, comprar a casa e não conseguiu. Então, hoje a rua não, às vezes nessa nossa administração, estamos com o projeto pronto, estamos com o projeto correndo atrás de recursos, não sabemos se vamos conseguir para aquele lugar, mas pelo menos já deu uma iniciada de abrir a rua. Então, o nosso sentido, que é na época da reforma lá da Rua do Cerro, ali, que ia impossibilitar o trânsito, ia ter uma válvula de escape para as pessoas passarem pelo centro da cidade. Essa era por isso que estávamos tentando abrir aquela rua, certo? Então, não fizemos o projeto no todo, mas pelo menos a rua hoje está aberta. É claro que falta infraestrutura para ela. Já que você brincou e que você falou que você conseguiu os 45 minutos, a sorte é que você não caiu em cima da água. Se você cai, ia ser pênalti pro Corinthians. A rua não saía. De quem é a segunda pergunta aí, Pedro? Sobre a mineradora? TV. Hã? TV mesmo. TV Sua? Certo, a TV foi boa. Afinal, de quem é a mineradora que explora o nosso município? Qual o valor do imposto pago ao município? Se a mineradora paga algum imposto para o município? Ô Pedro, de quem é a mineradora, assim, dizer os nomes das pessoas eu não tenho condição de falar, né? Eu sei que a empresa chama-se Minero, só que há uma novidade nisso aí, uma novidade bem recente, dessa semana. A Minero, e isso aconteceu ontem, assim, pelo menos chegou a mim ontem, né? Grande parte das ações da Minero foram vendidas para uma outra empresa que se chama Atlântica, né? Essa empresa, aqui é o dono, né? Então hoje seria essa Atlântica, cujo sócio majoritário, tive um contato por telefone ontem, chama-se Maurício, né? É o que eu posso responder, não sei mais além disso, né? Os impostos, né? A Minero, sim, ela recolhe impostos. Nós estávamos assim bastante otimistas porque já estávamos recebendo um valor significativo de impostos. Tem um imposto que se chama Contribuição Federal sobre Exploração Mineral, CEFEM. Esse imposto ele é recolhido no governo federal, ao governo federal, e 65% dele retorna ao município. Então, no mês de setembro, nós já arrecadamos um valor significativo entre CEFEM e ISS, que é o imposto recolhido pelas prestadoras de serviço. As empresas que prestam serviço lá na mineradora, lá na mina, nós já conseguimos arrecadar em setembro aproximadamente R$50 mil, aproximadamente. Só que houve uma interrupção, né, nas atividades da empresa, em função de problemas ambientais. Guanhães reclamou alguma coisa relacionada à água, eu não vou saber detalhar isso, né? E houve uma interrupção
nas atividades da empresa. Aí eu disse que ontem eu tive esse contato com a Atlântica, e questionei isso a ele. Além de questionar isso a ele, eu disse que a gente tinha um compromisso, que a Minerva tinha um compromisso conosco de estar empregando as pessoas de Sabinópolis. Eu reforcei esse pedido, ele garantiu isso para a gente, mas ele acha que essas atividades vão ser retomadas no curtíssimo prazo, talvez na semana que vem, né? Mas há uma questão legal aí, que eu não sei, que está envolvida a Prefeitura de Guanhães, que eu não saberia detalhar. Eu saio Guanhães, você já até Sai respondeu Guanhães. uma outra aqui já. Então vamos para a última pergunta do Serginho Mesquita. Prazer responder o Serginho. O Serginho está perguntando por que você rompeu com o PCdoB. Ô Serginho, não tem fundamento, né, esse questionamento. Eu não rompi com o PCdoB. Eu tenho uma ótima relação com o PCdoB aqui em Sabinópolis. O presidente do PCdoB, eu falo com ele com muita frequência, que é o Cose. O deputado representante do PCdoB aqui em Sabinópolis, o nosso amigo Geraldo Pimenta, eu falo com ele constantemente. Eu estive em Belo Horizonte. Pô, Serginho, não tem muito fundamento isso, né? Eu estive em Belo Horizonte com você, que é um representante do PCdoB, na segunda-feira, segunda ou na terça-feira, uma reunião aí no gabinete do deputado Pimenta. Estive reunido com o deputado Pimenta, que, repito, talvez seja o maior representante do PCdoB aqui em nosso município. Eu tenho o maior carinho pelo PCdoB. O PCdoB talvez seja o único partido no Brasil que em todas as eleições nacionais esteve junto com o meu partido, que é o PT. Né? Não há não existe ruptura com o PCdoB, não existe a perspectiva disso da nossa parte. Queremos sempre estar juntos com o PCdoB. Não vejo o menor fundamento por que eu rompi com o PCdoB. Não tem fundamento isso. Finalizamos então, Beto. Agradecer. Eu aqui uma pergunta aqui do internauta. Pode falar aí, Pedro. A Irene Aguiar. É o seguinte, ela está dizendo aqui que ela fez uma solicitação de uma mamografia lá no PCF há 5 meses atrás. E que até então, né, até mesmo com esse projeto Outubro Rosa, né? Outubro Rosa. A prioridade era que ela procurou lá no departamento e que a funcionária lá atendeu ela não muito satisfatório, né, e que disse a ela que só tem prioridade pessoas acima de 50 anos, quando na propaganda é bem claro, acima de 40, e que ela tem dentro da família casos de câncer, e não foi verificado isso. E quer saber, eu até passei para ela aqui que verificasse com a secretária, né? Secretária de Saúde. Mas ela está insistindo, como eu não vou ficar sem passar a pergunta aqui para o internauta, né? O que o senhor tem a dizer? Um grande abraço a Irene, né? Ô Irene, eu não tenho elementos para te responder, né? É uma situação muito particular, né, da Secretaria de Saúde, e eu não saberia te responder isso. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter a humildade aqui de dizer para você que eu não tenho como te responder isso. O que eu sugiro, né, é que você procure, né, a Secretaria de Saúde, que eu tenho certeza que eles vão te receber. Pode ter havido alguma divergência com algum funcionário, mas essa não é a diretriz nossa no relacionamento nosso, né, da nossa Secretaria de Saúde com os nossos pacientes, tá? Então, a gente já pede perdão se houve alguma coisa nesse sentido, né, mas não é orientação nossa, e fica a minha sugestão, Cacau, que ele procure a Secretaria de Saúde, que eu tenho certeza que eles vão recebê-la da forma como ela merece, né, da melhor maneira. E ela disse também que não tem agente de saúde no PSF Vitória, que foi transferido lá para baixo do São Judas, e que não tem dificuldade lá. Assim. Cacau, sinceramente, assim, eu não consigo responder, né, detalhes, né, sugiro também que seja saúde. Posso finalizar, Pedro? Vamos finalizando então, agradecer a presença aqui do Beto, a presença do Adolfo. Queria dizer ao Beto que sempre que eu procurei, ele me recebeu muito bem no gabinete, às vezes na rua a gente para, conversa e tal.
Algumas críticas eu faço a você no Facebook e tudo, mas é contra o prefeito, não é contra o Beto, não tem nada contra a sua pessoa, pelo contrário, você é da Cruzeirense, um cara inteligente. Então, Adolfo, você queria falar alguma coisa? Eu queria só para finalizar essa entrevista com a gente, é o seguinte, hoje, nesse ano de 2015, o país inteiro está vivendo uma recessão, né? Nós, com a nossa administração que não é diferente, estamos pulando para lá e para cá para tentar resolver os problemas. Sabemos que não vamos resolver todos os problemas do município, né? Já é claro, uma administração não resolve, um prefeito não resolve. A cidade tem que crescer e cada prefeito que entra, cada administração que entra contribui com um pouco. O grande importante, eu sempre falo isso com o Beto, a gente tem que olhar para trás o que foi feito no município. Problemas temos, não vamos resolver todos os problemas, mas o importante que eu vejo na nossa administração, que os gargalos principais nós estamos procurando atender, fazer e resolver esses problemas. Em relação à infraestrutura, nós fizemos a nossa campanha, nós batemos o marketing da nossa campanha, foi para a cidade mudar de cara. Isso eu tenho orgulho dentro de mim, eu falo sempre com o Beto isso. Quando nós ganhamos a eleição, nós tínhamos um programa, um planejamento para o município. E nós já conseguimos executar muita coisa desse planejamento. A gente fala só para vocês terem ideia em relação a valores. Antigamente, antes aqui no município, tinha uma placa que dizia assim, fácil chegar em Materlândia, o difícil é passar por Sabinópolis, porque era uma realidade. A cidade era buraco puro, você entrava na calçada do PET, até sair no torro aqui para sair para Materlândia, era uma vergonha. A gente nós sabinopolenses, era motivo de chacota aqui na região. Hoje esse problema não existe mais. Tem os outros problemas, tem nova pousada, torra, tem problema de calçamento, infraestrutura, tem, mas estamos procurando resolver. Só para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem os dados, na prefeitura nós temos esses levantamentos, eu vou na próxima oportunidade, numa próxima entrevista, nós vamos colocar as obras, os valores das obras que já executamos aqui no município. Mas só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos de administração, nas últimas 2 mandatos de administração, aliás, essas 2 administrações não conseguiram para Sabinópolis investimento em recursos, obras, tirando dinheiro da educação, dinheiro da saúde que vem mensalmente, né? Dinheiro para obras, 5 milhões de reais. Isso é um valor, vamos dizer assim, significante, 5 milhões de reais. Se vocês forem olhar essa administração até esse ano, nós já conseguimos mais de 8 milhões de reais. Ou seja, o que o município não cresceu em 8 anos, o que ele não desenvolveu, ele não fez em obra em 8 anos, nós vamos fazer em 3 anos, mais o valor desse, só que em 3 anos. E ainda temos algumas obras que nem começaram, como o Beto falou da creche, que é 1 milhão e alguma coisa, que vai começar, se Deus quiser. Nós já estamos com um pouco de dinheiro em caixa dessa obra. Então tem muita coisa para se fazer. E nós procuramos atender o seguinte, torra, estamos agora, está acabando um calçamento na Nova Pousada, né, que foi também um resíduo de dinheiro que sobrou da Anglo-América, colocamos ele para Nova Pousada. Se Deus quiser, tem um recurso também do deputado Milton Cardoso, está para ser liberado para nós. Nós já estamos com um projeto agora, continuar aquela rua indo até o Centro Comunitário da Bem-Estar. Estamos com um projeto já de fazer tanto aquela rede fluvial ali, daquelas casinhas da Coab, no Nova Pousada, com calçamento Nova Pousada, o torra inteiro. Acreditamos que conseguiremos um recurso bom, aproximadamente R$1.200.000 para investir naquele local. Isso é para o ano que vem. Então, temos investimento no Quilombo. Estamos licitando agora, vamos licitar agora os poços artesianos lá do Ribeirão de Areia e Santa Bárbara. Ribeirão de Areia, falta de água violenta. Se Deus quiser, vamos conseguir fazer esses 2 poços artesianos nessas 2 localidades. Aqui no Morro Portão, antigamente não podia, se pingasse no Nova Pousada, o Morro Portão ali era tudo. Resolvemos o problema, graças a Deus resolvemos o problema. Não foi assim uma obra grande, mas com R$30.000 nós gastamos, nós resolvemos o problema. Temos muita coisa para fazer. A gente vê que a gente fica enxugando gelo. Você vê a Irene falando agora de saúde, que os problemas não acabam. Você resolve um problema, vem 10 para cá para resolver. É igual os pernilongos. Pior que pernilongo, não é? Então, mas a cidade hoje já tem um norte. O Beto comentou o Plano Municipal de Saneamento Básico. Com esse Plano Municipal de Saneamento Básico, agora o município de Sabinópolis já tem vamos dizer assim, um documento que nós podemos
fazer os nossos projetos e entregar na FUNASA. Então já podemos pleitear os recursos para investimento no tratamento da água e vamos dizer, Tratamento de esgoto, justamente na drenagem e mandar essa água da caixa d'água para as casas. Então, aos poucos, a cidade já vai engrenando. Sabemos que não vamos resolver tudo. Problemas demais o município tem. Mas encaminhar as coisas, nós estamos caminhando, graças a Deus. Então, eu vejo como positivo o mandato. Tem muita coisa para fazer em relação às festas. Não tem, hoje, com essa crise que nós estamos vivendo, não tem como fazer muita festa. Mas nós não podemos tirar de um calçamento ali que fica em 200 mil reais e colocar numa festa. A festa com 2, 3 dias nós fazemos ela. Não podemos gastar 300 mil numa festa de um final de semana. A comunidade que mora no alto, ela vai chiar, e com razão. Então, por exemplo, esse ano nós não podemos fazer a festa do parque por causa de dinheiro. O ano passado tivemos a oportunidade de fazer uma parceria com você com o Cotinho lá, fazer a festa. O ano que vem, se Deus quiser ter uma oportunidade, nós iremos fazer uma festa no parque, fazer uma parceria com alguém. Porque eu vejo o seguinte, o que a nossa administração está preocupada. Se não conseguimos, às vezes, nós resolvermos com causa financeira, fazemos uma parceria. Às vezes essa empresa planejar vai estar calçando a rua lá, Capitão Eliano, nós estamos dando o material e ela vai dar a mão de obra. Ela vai gastar uns 50 mil reais. E nós o material, que é mais que isso ainda. Porque nós temos material, mas não temos a mão de obra. Então algumas coisas, essas parcerias somos obrigados a fazer. Isso é uma forma de solucionar os problemas. Se não damos conta sozinhos, vão fracassar. Os companheiros resolverem, tem muita gente e muitas pessoas aqui do município que moram fora podem ajudar a nossa cidade, como sempre ajuda o hospital. Nós temos muita gente influente em várias empresas aqui do estado. Precisamos desses companheiros, dos amigos aqui da nossa cidade, trazerem investimento, trazerem alguma coisa que às vezes suas empresas podem nos ajudar. Então o pessoal já deu muito cobertor para o hospital, vários amigos da cidade. Então tem muita gente que pode nos ajudar. Então estamos de braços abertos, disponíveis aqui para o que der e vier, vamos dizer assim. Já que você tocou nesse assunto, vou só fazer uma pergunta, Beto, rapidinho. Você já tentou algum contato, alguma coisa com o Gilvan para fazer um amistoso com o time do Sub-20 Cruzeiro, alguma coisa aqui? Eu já tive, todos sabem que eu sou cruzeirense, né? Eu acho que todos sabem. Sou assim, gosto muito do Cruzeiro, já tentei contatos com o Gilvan, infelizmente não consegui chegar até o Gilvan, né? O que não quer dizer que a gente desistiu de fazer isso, né? Ô Walter, eu gostaria, podemos finalizar? Podemos, sim, podemos. Gostaria sim de agradecer muito essa oportunidade, né, a sua postura aqui como entrevistador, ao Pedro Nicolau, né, pela oportunidade, Pedro. Quero dizer que assim, nós já havíamos marcado essa entrevista bastante tempo atrás e infelizmente não por problemas de saúde seus, depois por problemas de agenda nossos, não conseguimos realizar, mas estou disponível para fazermos isso outras vezes, tá? É uma honra estar aqui conversando com a nossa comunidade. Eu queria aqui agradecer então muito a TV em Foco, né? E gostaria também de fazer alguns agradecimentos. Eu falei no início, mas eu acho que é importante reforçar o agradecimento à nossa equipe de governo, tá? A todos os nossos secretários, a todos os nossos funcionários pelo envolvimento, pelo comprometimento. Agradecer também à Câmara Municipal, uma grande parceira. Eu acho que nós temos todos os vereadores bem lembrados. O nosso vice-prefeito sempre nos apoiando também. Então os vereadores, nós temos as divergências políticas, mas as discussões são sempre em alto nível e eu não posso reclamar nada da postura da Câmara Municipal. Queria agradecer assim, ao governo federal, que existem inúmeras ações do governo federal aqui em nossa cidade, ao governo estadual, o governador Fernando Pimentel, que a gente tem assim, um relacionamento bem próximo e que tem nos apoiado dentro das grandes limitações. Aqui o governo federal e estadual estão submetidos, né? Existem vários deputados que nos apoiaram muito, e aí eu quero agradecer aqui o deputado Nilton Cardoso Júnior, né? Nós temos uma obra já sendo realizada com uma emenda parlamentar do deputado Nilton Cardoso Júnior, que é a pavimentação da Vila Isa. Já temos um outro projeto, o Adolfo citou, que é a pavimentação da rua Gerolisa Barroso, que também no bairro Nova Pousada, que é uma emenda do deputado Nilton Cardoso Júnior. Essa obra está sendo feita, não está? Não. Nós estamos fazendo uns meio-fios, parece.
Não, nós Essa realizamos parte da obra. Que é com o resto do recurso da Ângulo América. Né? Isso. Cento e poucos mil. Né? Isso, mas essa obra, essa É interessante esclarecer isso, porque algumas pessoas falaram que paralisou a obra. Ok, entendi. Então deixa eu esclarecer bem. Nós temos um projeto da rua Euler Campos, ela tem assim 2 nomes, né? Euler Campos e Gerolisa Barroso. O projeto completo dessa rua, de toda a rua, é 360 mil reais aproximadamente, certo? Então nós temos esse projeto completo para pavimentar aquela rua. Nós conseguimos com a Ângulo 130 aproximadamente, estou arredondando os números, 130 mil reais, e como já tínhamos esse projeto, nós colocamos esses 130 mil reais lá, que é uma obra que já está finalizando a execução. Restam 250 mil reais para terminarmos a obra, que é a emenda do Nilton Cardoso. Então a obra vai ser parcialmente paralisada, recebendo esse recurso do deputado Nilton Cardoso, e nós vamos concluir. Então ela realmente já foi feita aquela parte que corresponde a esses 130 mil reais. Né? Mas então fica esse agradecimento ao deputado Nilton Cardoso, ao deputado Geraldo Pimenta, deputado estadual Geraldo Pimenta do PCdoB, tem nos apoiado muito, várias ações nossas em Belo Horizonte, ele é nosso parceiro. Recentemente, ainda não recebemos, mas vamos receber uma emenda para o hospital, uma emenda do parlamentar Geraldo Pimenta, no valor de 250 mil reais para o hospital aqui de Sabinópolis. Foi pedido nosso lá atrás que apoiasse o nosso hospital, e o deputado tem nos apoiado em outras ações junto ao governo do Estado. Fica o nosso agradecimento ao deputado Geraldo Pimenta. Não posso deixar de falar do deputado Mourão, nos ajudou muito nos 2 anos anteriores e ainda continua. Então nós temos já uma emenda do deputado Mourão para esse ano, que é o complemento da pavimentação da Vila Isra, né? Porque o valor da emenda do deputado Nilton Cardoso não vai ser suficiente para pavimentar toda a Vila Isra. Então nós temos um valor de 70 mil reais do deputado Mourão para concluir aquela obra. Foram várias ações dele também nos anos de 13 e 14, né? Então, por exemplo, a pavimentação do bairro, da Rua Clarindo Campos, no bairro Senhor Amantino, foi uma ação desse deputado, e várias outras ações que o tempo não permite que a gente detalhe. Né? Nós temos muito que agradecer ao deputado Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes, ele foi o deputado mais votado em Minas Gerais, não foi à toa, porque ele é muito atuante. Então esses recursos da FUNASA que estão pendentes, ele está nos ajudando a resolver. Essa grande obra de 3 milhões e meio de reais, o deputado nos ajudou a conseguir. A creche que nós citamos aqui também foi através do deputado Reginaldo Lopes. E aí, finalizando, Walter, eu gostaria de convidar a vocês e a toda a nossa comunidade para a inauguração dessa obra de pavimentação das ruas, de reforma das ruas e drenagem das ruas centrais da cidade. Nós vamos fazer essa inauguração, possivelmente com a presença do deputado federal Reginaldo Lopes, na sexta-feira, dia 6 de novembro. Vamos fazer um pequeno evento na Praça da Rodoviária. Né? Gostaria, Cacau, que você nos ajudasse a convidar as pessoas através do seu eficiente meio de comunicação, né? Para que a gente, realmente, para que as pessoas vão comemorar conosco essa importante conquista do povo de Sabinópolis. Então eu terminaria agradecendo muito a todos vocês e a toda a comunidade de Sabinópolis pela compreensão com nossas ações, pela forma como nós somos recebidos em todas as localidades aqui do nosso município. Muito obrigado. Obrigado, Beto, pela entrevista. Obrigado, Adolfo, pela presença também e pelos esclarecimentos. Não vou nem te perguntar, Pedro, na sequência você fica aí com o Scooby-Doo aqui na TV em Foco dos Vales. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência.